O tema que a mocidade escolheu foi que o amor nos escolheu primeiro. Eu estou fugindo um pouco do tema, mas não deixando de falar do amor de Cristo, porque a própria palavra do Senhor é amor. O nosso Deus é amor. Então é impossível falarmos de Deus sem falar do amor dele. Até uma correção da palavra de Deus é amor, porque o Pai corrige aquele a quem o ama. Nós fizemos uma leitura no livro de Hebreus, no capítulo de número 6. Os versículos de número 11, a gente vai lendo os versículos e entendendo um pouco daquilo que o Senhor quer falar conosco. Eu estava já meditando há alguns dias sobre isso, sobre promessas que Deus faz ao seu povo, promessas específicas, promessas que Deus faz a cada um de nós. Cada um de nós temos promessas. E a melhor e a maior promessa que nós recebemos é de um dia chegar ao céu. É a promessa da salvação, porque cada um de nós estávamos perdidos, estávamos desraigados do Senhor, mas o seu amor nos trouxe de volta, o seu amor nos uniu novamente. Mas a promessa que eu quero falar não é exatamente sobre essa. No livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 11, a palavra de Deus diz assim: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Nos primeiros versículos, antes até do capítulo número 6, vem falar sobre o cristão menino e o cristão maduro, aquele que recebe leite, que é o cristão menino, e o maduro, que já recebe um alimento sólido, um alimento verdadeiro. E o escritor hebreu estava querendo alertar a igreja para manter firme a sua esperança. Firme a esperança no Deus verdadeiro, no Deus vivo. Ele estava dizendo para a gente deixar as meninices de lado e começar a crer mais no Senhor, porque já vivenciamos tantas coisas, já ouvimos tantas coisas da parte de Deus, e muitas das vezes ainda continuamos com nossos pensamentos limitados. Aleluia. Mas Deus não quer isso para o seu povo. Aleluia. E a última palavra diz esperança. E a esperança, ela é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa. É impossível nós termos esperança e não termos fé. É necessário termos esperança e também ter fé. Esperança em um futuro, esperança no que Deus prometeu para cada um de nós. A mulher do fluxo de sangue, ela tinha esperança, ela tinha fé. A Bíblia diz que aquela mulher estava 12 anos padecendo de uma enfermidade. Imagina você estar com uma doença durante 12 anos. Aquela mulher, certamente, ela era rica, ela tinha bastante dinheiro, porque a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos. E naquele tempo, para alguém gastar com médico, era necessário ter dinheiro. Mas a Bíblia diz que aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. Depois de 12 anos, aquela mulher ainda tinha esperança. Imagina a dificuldade que aquela mulher passou no decorrer da sua vida. Mas ela manteve firme a esperança. E é necessário que a gente mantenha firme a nossa esperança. Pode se passar muitos anos, mas se a gente tiver esperança, vamos conseguir conquistar o que Deus prometeu para nossas vidas. Aquela mulher acordava dia após dia e não tinha conseguido conquistar, aleluia, a cura da sua enfermidade. Mas um certo dia ela ouviu falar de Jesus e ela foi até ele. E ela conseguiu conquistar a sua cura através da esperança e através da fé. Aleluia. E nos versículos número 12 diz assim: para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. A Bíblia diz que não quer que o povo de Deus seja negligente. E alguém que é negligente é uma pessoa desleixada, pouco cuidadosa. E nós não podemos ser negligentes com aquilo que Deus nos prometeu.
não podemos deixar de cuidar, de manter firme a esperança. Muitas vezes Deus promete, mas por pensamento pequeno começa a negligenciar. Negligenciar aquilo que Deus colocou em nossas mãos, negligenciar as promessas, os planos de Deus, deixando de cuidar, muitas vezes, do que Ele colocou em nossas mãos. A Bíblia diz, no livro de Mateus, não me recordo agora o capítulo certo, que fala sobre a passagem dos talentos. Um certo senhor saiu e deixou os talentos sobre os seus servos. Sobre um ele deixou 5, sobre um ele deixou 2 e sobre outro deixou 1. Aquele que tinha 5 talentos, ele cuidou. Aleluia, ele zelou. E a Bíblia diz que ele conseguiu o dobro. Ele conseguiu mais 5 talentos, tendo 10. O que tinha 2 também fez o mesmo, conseguiu 4. Juntando com o que ele já tinha. Ou seja, ele tinha 2, lutou, conseguiu mais 2, teve 4. E o que tinha 1, que ele fez? Ele enterrou o seu talento. Ele foi negligente, ele foi desleixado. E a Bíblia diz que o Senhor, quando voltou, ele cobrou. Porque ele deixou algo. E creio eu que para o Senhor deixar algo sobre a mão daqueles servos, era necessário ele ter confiança. Porque eu e você não deixa algo que nós gostamos, que nós zelamos, na mão de alguém que seja negligente. Se eu tenho um carro, eu não vou emprestar para qualquer um. Eu vou emprestar para aquela pessoa que vai cuidar, que vai ser zelosa. Aleluia. Mas aquele homem, aquele servo, ele foi negligente. Mas a Bíblia diz que o Senhor voltou e foi necessário ele cobrar. E a Bíblia diz que aquele que tem, lhe será dado. Mas aquele que teve, mas não cuidou, até aquilo que ele tinha, lhe será tirado. E o versículo número 13 diz assim, continuando no 12, diz que pela fé e paciência herdam as promessas. Para a gente conquistar as promessas de Deus, é necessário ter esperança, fé e confiança no Senhor. Porque se não for assim, não iremos conquistar. A Bíblia diz que esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor. Não basta esperar, tem que ter paciência. E pense numa coisa difícil de nós termos, é paciência. Everton, minha paciência é tão pouquinha, a minha às vezes também é. Mas é necessário a gente ter paciência, nem que seja um pouquinho. É necessário a gente ter paciência. Porque quando a gente está numa fila, às vezes a gente fica olhando para a outra está andando tão rápido, e às vezes a gente fica querendo sair do lugar onde a gente está para ir para o outro. Mas mesmo que aquela fila esteja demorando, é melhor a gente ficar ali, porque a gente não sabe como vai ser a outra fila. Então é necessário a gente ficar no lugar que a gente está, no lugar que o Senhor colocou. Não fica olhando para o irmão que está do lado, que está andando muito rápido, que está conquistando muitas promessas, porque a promessa, aleluia, é para cada um no seu tempo. O irmão já leu aqui a passagem de Lázaro. Foi necessário esperar Jesus chegar. Aleluia, antes de Jesus chegar, teve muitos processos. E é assim na nossa vida. Porque quando a gente olha para a vida do irmão, a gente sempre acha mais fácil, mais rápido. Mas a gente não sabe o que o irmão passou para chegar até ali, as dores que ele passou. Quem olhava para a mulher do fluxo de sangue, achou muito fácil, muito rápido, até para Jairo. Porque a Bíblia diz, na mesma passagem, que Jairo também foi ao encontro de Jesus. E a filha de Jairo estava doente, ela não tinha morrido. Ela estava doente. Mas Jairo não sabia que a mulher do fluxo de sangue estava há 12 anos padecendo daquela enfermidade. E é tão interessante que quem chegou primeiro até Jesus não foi a mulher do fluxo de sangue. Foi Jairo. Jairo primeiro falou com Jesus. Mas aquela mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus e Jesus parou a multidão, perguntou o que estava acontecendo e creio eu que Jairo olhou para Jesus e disse: eu cheguei aqui primeiro. Aleluia. Toquei nele, falei com ele, tive aquele contato com ele e ele tirou a atenção de mim e foi lá para esta mulher do fluxo de sangue, que lá Jairo até não sabia qual era a enfermidade que aquela mulher tinha, mas Jesus tirou a atenção de Jairo e começou a olhar para aquela mulher.
Mas Jairo não sabia que aquela mulher estava há 12 anos necessitando de alguma coisa, necessitando de um milagre, necessitando de uma resposta, necessitando de Jesus. Então a gente tem que ter esse entendimento, não olhar para o irmão, não olhar para esta situação, mas olhar para Jesus. Porque Jesus, ele resolve o problema de cada um no tempo certo, do jeito que ele quer e na hora que ele quer. Aleluia. E também quem foi negligente foi Eli. Lá em 1 Samuel, no capítulo de número 29. 1 Samuel, capítulo de número... Perdão, 1 Samuel, capítulo número 2. E o versículo número 29. Diz assim: porque 2 coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envilecidos. Eli, ele era um sacerdote da casa do Senhor. Porém, Eli começou a ser negligente. Eli começou a dar prioridade para os seus filhos em vez do Senhor. Eli estava vendo que os seus filhos já não estavam mais honrando ao Senhor. Estavam começando a fazer tudo o que queria na casa do Senhor. Mas Deus tinha feito uma promessa a Eli, que honraria não só ele, mas também os seus filhos e a sua descendência. Mas a Bíblia também diz que ele começou a ser negligente. E o que a gente entende por isso? Que Deus, ele pode fazer muitas promessas em nossas vidas. Porque lá em Jeremias diz que os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz, pensamentos bons. Deus nunca e jamais desejará coisas ruins para o seu povo. Mas muitas das vezes o seu próprio povo o rejeita. O próprio povo de Deus começa a negligenciar, aleluia, o que Deus colocou em suas mãos. Eli tinha uma grande responsabilidade, porque o sacerdote tinha uma grande responsabilidade de guiar o povo de Deus. Mas Eli estava começando a deixar de honrar a Deus, deixando Deus em segundo plano. E nós não podemos fazer isso. E se nós fizermos isso, Deus começa a também nos colocar em segundo plano. Porque Deus honra quem o honra. Aleluia. E voltando para a passagem na qual nós estamos lendo, no versículo de número 13 diz assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Em Gênesis capítulo de número 12, a gente sabe que Deus fez uma promessa para Abraão, dizendo: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão estava morando com os seus pais e Deus chegou para ele e disse: olha, sai da tua terra, abandona tudo ali onde tu construíste o teu lar, a tua família, e eu te mostrarei. Mostrarei, está no futuro. Deus não tinha mostrado a ele a terra que ele iria herdar, mas mesmo assim ele confiou em Deus. Ele teve a esperança, ele teve a fé que Deus iria concretizar as suas promessas em sua vida.
Ele abandonou tudo. Imagina, a gente aqui morando em Glória do Goitá, construindo a nossa família, nosso lar, a nossa casa. E Deus chega e diz, olha, tu vai abandonar tudo agora e eu te mostrarei uma terra, tu vai andar errante. Aleluia. Creio eu que muitos de nós iremos questionar o Senhor. Mas Abrão, ele seguiu. Ele confiou. Ele seguiu no Deus vivo, porque Deus, quando faz uma promessa, a gente tem que confiar, a gente tem que esperar, a gente tem que ter paciência, porque é necessários esses atributos para conquistar qualquer coisa do Senhor. Mas a Bíblia diz também que Abraão, ele fraquejou um pouquinho, ele começou a duvidar, ele estava sem esperança, e ele disse, Senhor, já estou velho, adiantado em idade, olha a Sara como está, olha eu como estamos, e será que o Senhor disse que iria me fazer com que eu me multiplicasse, tivesse filhos, herdasse uma grande terra, e se eu não tenho um filho, como é que vai seguir a geração? E Deus anima Abraão dizendo que iria se concretizar, iria chegar, mas não ia ser do jeito dele. Deus estava trabalhando no oculto. E muitas vezes a gente não entende esse trabalhar do Senhor, porque a gente gosta muito de ver, gosta muito de andar por essa vista aqui. Mas para andar com Deus é necessário andar pela fé. É necessário andar pela fé. É necessário ver o impossível. Andar pelo sobrenatural. E Sara começou também a olhar para Abraão e disse, olha, a gente já está velho, adiantado em idade, Deus prometeu e não chegou nada até agora. Tem aqui a minha serva. Deita-te com ela, porque só assim o Senhor irá fazer com que o teu povo se multiplique. Mas a promessa que Deus tinha feito não foi só para Abraão, foi para Abraão e Sara. Então o que tinha para acontecer na vida dos dois, não era só na vida de Abraão, era na vida de Abraão e Sara. E às vezes a gente quer fazer um arrumadinho, porque o tempo está passando, a gente já começa a se questionar, dizer, está demorando demais, é melhor a gente ver aqui um jeitinho de tentar adiantar. Deus está demorando muito. Mas não é bem assim não. Aleluia. A Bíblia diz que Sara falou com Abraão, ele se deitou com ela e teve um filho, Ismael, que não era da vontade de Deus. Porque às vezes a gente tenta adiantar, mas não tem por onde fazer isso, porque é necessário a gente passar pelos processos da vida, porque através desses processos a gente também vai adquirindo coisas. Abraão, ele é considerado o pai da fé. E como é que Abraão seria considerado o pai da fé se ele não fosse provado? Se ele não passasse por essas situações? É impossível a gente ter fé se a gente não passar pela prova para adquirir fé. Se a gente observar bem, no livro de Gênesis também fala que José sonhou sonhos. E quando José sonhou, ele contou para seus irmãos. E José contou por ingenuidade, ele não sabia, ele não estava entendendo aqueles sonhos, mas aqueles sonhos eram a promessa de Deus. Aleluia! E o que eu acho interessante é que José passou por tantas coisas, ele foi jogado, aleluia, em um tanque, em uma cisterna. José foi vendido, foi para a casa de Potifar. A mulher de Potifar tentou a José, para José ser levado para uma prisão. Veja onde José chegou. E chegando nessa prisão, 2 homens de um padeiro e um copeiro sonharam, tiveram sonhos. E José chegou neles e disse, o que é que está acontecendo? Vocês estão tão diferentes, estão com um semblante triste. O que é que está acontecendo com vocês? E eles contaram aquele sonho para José. Mas observe bem, José lá atrás, ele sonhou e ele não entendeu o sonho que ele mesmo sonhou. Mas aqueles homens contaram seus sonhos para José e José interpretou. Mas como isso acontece, Everton? Porque foi necessário José passar pelos processos, receber atributos do Senhor, para começar a entender os planos de Deus, começar a interpretar sonhos.
José teve sonhos e não entendeu, mas ele passou por tantas coisas que Deus foi começando a encher José. José estava vazio, mas Deus começou a encher José. Olha, José, tu vai adquirir isso, tu está aprendendo, porque o melhor professor que a gente pode ter nessa vida é Jesus. Os professores que passam na escola, eles ensinam a matéria, mas Jesus, ele tem lições de vida para nós. É necessário a gente ter sensibilidade espiritual para entender os planos e entender as dificuldades. Porque cada um de nós passamos por dificuldades e através delas nós vamos aprendendo com Deus. Aleluia. E o versículo de número 16 diz assim: porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para a confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que, por duas coisas imutáveis, na quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, ao qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus, ele fez muitas promessas para o seu povo. Nós recebemos muitas promessas, e através disso, com o tempo, às vezes vai demorando, a gente vai começando a perder a esperança, perdendo a fé, perdendo tudo isso, mas a palavra do Senhor diz, ainda lá no livro de Isaías, no capítulo número 30, diz assim: Isaías 40 diz assim, 40 e o 29, dá vigor ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas, como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, se você recebeu promessas de Deus, não se preocupe. Se a esperança já está indo embora, lembre-se que o Senhor, ele dá força ao cansado, ele levanta aquele que está caído, porque ainda há esperança para a árvore. Se for cortada, a árvore não foi cortada, mas se ela for cortada, tem esperança. Nada se perdeu. Confie no Senhor, espere nele, porque ele tudo fará. Amém?